Olá, são 60 edições de programa Espaço Aberto. De forma especial, a gente saiu dos estúdios da TV Câmara Campinas para te apresentar um trabalho diferente. Já ouviu falar do Mac Dia Feliz? Faz alguma ideia de para onde esses recursos que são arrecadados são destinados? A gente trouxe aqui o programa Espaço Aberto para a Casa Ronald McDonald para te explicar exatamente como é que isso funciona. Mas antes da gente chegar na Casa Ronald McDonald, existe uma história por trás disso, que é a APAC, a Associação de Pais e Amigos da Criança com Câncer e Hemopatias. E para conversar a respeito de como surgiu a APAC, que depois se tornou aí a Casa Ronald McDonald, a gente recebe nesse primeiro bloco do programa Espaço Aberto a Silvia Zanqueta, ela que foi fundadora da APAC. Silvia, qual que é a sua história? Da onde surgiu essa Associação de Pais e Amigos? Como que isso tudo começou? Então, a APAC, ela nasceu dentro do Hospital Boldrini, né, no ano de 92, mais precisamente em outubro, dia 7 de outubro, a sua fundação, né, no coração de pais que tinham seus filhos em tratamento no Hospital Boldrini, né, eu me incluo, tinha minha filha com 5 anos fazendo tratamento no Hospital Boldrini, e a gente via a necessidade, a grande dificuldade de pais que vinham de muito longe, né, de outros estados, e chegavam aqui com dificuldade financeira e a dificuldade de dar andamento ao tratamento, porque o tratamento é muito longo, e esses pais chegavam aqui às vezes assim com, a gente diz, com uma troquinha de roupa, pensando que ia pegar um medicamento e ia embora para sua casa, né? E quando eles deparavam que o tratamento era assim 1 ano, 2 anos, e eles ficavam desesperados, porque realmente assim, né? E a gente foi percebendo que faltava esse apoio, que dentro do hospital eles tinham um tratamento de primeiro mundo, mas do portão para fora eles precisavam de ter um local para ficar, um local onde fazer suas refeições, não tinham às vezes condições financeiras, né? Então foi aí que nasceu essa vontade de montar uma casa de apoio. E eu me lembro que na época, eu e meu marido procuramos a doutora Silvia, né, com a intenção de montar uma casa de apoio, e ela nos conduziu já para um grupo de pais que estava formado, né, chegamos assim, estava com o estatuto pronto, e foi cedido à APAC uma casa pelo Boldrini, que começou a funcionar ali no Jardim Paineiras, perto do Iguatemi. Funcionamos ali por 13 anos. Na época o hospital era bem pequeno, né? Só tinha aquele núcleo da frente e tal, e a prioridade nós sempre trabalhamos para o crescimento do hospital. Mas em 2008, 2009 a gente foi sentindo assim a necessidade de se ter uma sede própria, né? Então aí nós começamos a trabalhar, ganhamos um terreno, que é esse, né, que nós estamos aqui, depois ganhamos um projeto, e faltava uma parceria. Em 2001, nós fizemos a parceria com o Instituto Ronald e começou o nosso primeiro Mac Dia Feliz. Começamos com 30% só do potencial da região aqui, né? No ano seguinte, passamos para 50% do potencial de vendas daqui da região, porque a nossa instituição abraçou essa parceria com muita garra. E os nossos 30% foi muito mais que os 70% da outra instituição, né? E no ano seguinte passou para 50% e foi aí que nós começamos a pensar na nossa obra aqui. O que quando você falou no começo da sua fala que as famílias não sabiam a realidade que iam enfrentar, principalmente da porta do hospital para fora. Isso. O que mais choca a família quando ela descobre que tem um filho com câncer? É o diagnóstico ou é o tamanho do tratamento e todo o procedimento que vai ter que acontecer dali para frente? Olha, exatamente, né? É o longo período que essas famílias, né, têm que passar longe das suas famílias, deixam outros filhos, ela deixa a casa deles lá e vem para um lugar desconhecido, né? Um lugar que elas mal sabem se virarem, né? Então, acho que tudo isso às vezes, assim, para muitos foi um empecilho para dar continuidade ao tratamento, porque não tendo uma condição financeira para se hospedar, para ter as suas alimentações direto, muitas pessoas se sentem assim impossibilitadas de dar continuidade, né? Então foi aí que nasceu no coração dos pais essa vontade de proporcionar a essas famílias um lugar para que eles, né, se hospedarem, se alimentarem, que eles
pudessem dar continuidade ao tratamento e não desistir, porque eles estavam ali no Hospital Boldrini, com tratamento de primeiro mundo, podemos dizer, né? Mas fora do hospital eles não tinham condições de se manter. Então foi aí que nasceu a vontade dos pais de estar ajudando essas famílias. A gente está falando de uma humanização de atendimento para essas famílias, não dizendo necessariamente que eles não encontrem essa humanização dentro do Boldrini, mas que não é só ali que eles precisam desse tratamento, desse acolhimento. A gente está falando de um acolhimento? De um acolhimento, isso mesmo. Às vezes até mesmo na parte psicológica, na parte social, eles vinham sem documentos, né? Aí a gente tinha que correr atrás de documentos, tirar a certidão de nascimento. A família vinha com a cara e com a coragem para descobrir o diagnóstico. Com a coragem, achando que iam pegar uma receitinha e ir embora, né? Às vezes não tinha nem noção do que o filho, né? Como eu, quando a minha filha, assim, na verdade a realidade de um câncer nunca tinha passado na minha, até que a minha filha teve um câncer, mas eu imaginava que uma criança nunca teria um câncer, né? Eu achava que a criança tinha uma infecção de garganta, que a criança tinha uma otite, mas um câncer não era a minha realidade também. Até quando que eu deparei com a minha filha, né? Que momento que ela foi diagnosticada, Silvia? Olha, ela tinha 5 anos de idade. A gente estava saindo para viajar de férias, estava com malas prontas. Ao invés de a gente ir para um hotel, a gente foi para um hospital, né? Como eu falei aqui. E na época fazia só 2 anos que eu morava aqui em Campinas. Eu não conhecia o Hospital Boldrini, né? Então nós fomos para São Paulo, no hospital, a gastroclínica, que era do Bradesco. Meu marido era funcionário do Bradesco. Então a gente sentiu a segurança de ir para esse hospital, onde a gente ia ter todo o respaldo, né? Fomos para lá, ela passou assim por um grande risco, porque foi uma cirurgia, tirou um rim, né? E tinha sutura nas principais, como fala, veias, né? A aorta, a cava, né? Então corria assim um grande risco de vida. E então isso para mim assim também me pegou, acho que, como se diz, a família perde o chão, né? A família perde o chão. E acho que depois que você vivencia isso, e eu morando em Campinas, eu tinha o privilégio de estar na minha casa e levar a minha filha para o tratamento, né? E pensando nesses pais que vinham de muito longe, deixava outros filhos, deixava a sua casa, chegava num lugar desconhecido. Campinas, para muitos dos pais que vêm desse interiorzão aí, era uma cidade grande, difícil de se locomover, né? Dispendiosa, precisa de dinheiro, né, para pegar um ônibus, para pegar um táxi, tá? Eles ficavam muito desesperados, né? Então é onde que entrou assim a nossa vontade como pais de proporcionar a eles assim um respaldo para o tratamento, né? Hoje a palavra câncer ainda assusta tanto quanto assustava há 28 anos atrás, Silvia? Olha, posso dizer que não, sabe por quê? Porque tem uma grande esperança, 70% dos casos tem cura, né? E eu acho que assim, o fato da gente estar proporcionando a essas famílias que eles assim, façam o tratamento todo, que não desistam, eu acho que isso é interessante dizer. As pessoas falam, eu não vou lá na sua instituição porque eu não posso não ter contato com crianças com câncer, mas eu falo pelo contrário. Eu acho que é uma alegria para nós hoje poder estar ajudando essas famílias a vencerem o câncer, né? E dar continuidade na vida, né? A nossa instituição hoje oferece lá profissionalização para as crianças, né? Temos lá a informática, né? A parte de artesanato. Elas podem continuar em contato com as suas escolas, fazendo seu material didático, desenvolvendo tudo. Então, assim, não é para parar. O câncer não é para parar a vida. O câncer né? Junto com isso, elas podem ir acrescentando na vida delas algo mais. E é isso que a gente pensa aqui para a PAC, né? A gente está falando de quanto tempo de convivência dessas crianças dentro das casas, dentro da Casa Ronald? Olha, depende muito do tratamento. Depende muito do protocolo, mas assim, no mínimo 1 ano, no mínimo, os tratamentos que são pequenos, 1 ano, e depois elas ainda ficam 5 anos para ter a alta total, né? Então, elas criam um vínculo grande com a casa, porque mesmo que elas
fica durante um ano conosco, depois eles a cada 2 meses voltam para fazer exames, depois a cada 3, 6, um ano, até se passar 5 anos, que aí terão alta total, né? Quando se pensou em fundar a PAC, Silvia, em que estrutura se pensou para dar para uma família que vai passar um grande período da sua vida ali, para que ela se sinta confortável, se sinta à vontade e acolhida como deveria ser? No que vocês pensaram? Olha, a nossa casa foi criada para ser um lar longe de casa. Então a gente quis proporcionar a eles assim um lar mesmo, uma casa que eles pudessem ter a liberdade ali de se sentir à vontade, como na casa deles, né? E convivendo com outras mães, com outras crianças que também do mesmo problema. As mães acabam se ajudando também uma outra, né? Porque às vezes chegam assustadas, mas aí já vê que tem aquela mãe que está com o mesmo problema, está vivendo ali, está vencendo. Nós temos um grupo de pais, nós chamamos de grupo de orientação de pais, que a gente também recebe, dá o acolhimento. Tem um projeto também do acolhimento de famílias. Que não são famílias que necessariamente estão hospedadas na casa, mas que estão passando pelo mesmo processo. Não, são famílias que estão na casa, passa por esse acolhimento, né? Então temos reuniões, conversamos com elas, dão um apoio, porque às vezes ela quer ouvir uma mãe. Esse acolhimento é feito por mães e pais que passaram pelo problema, né? Que é tão difícil quanto é para a criança, é para o pai, né? E para a mãe. Ela não quer ouvir uma psicóloga, ela quer ouvir uma mãe que já passou pelo problema. Olha, sobrevivi, meu filho está aí, a gente, né, pode dar esse testemunho positivo, meu filho está aí, já está formado. E o seu também vai passar por isso e vai vencer, né? Então eu acho que isso é muito importante, sabe? Esse apoio e esse acolhimento. A mãe começa a enfrentar com novas forças o tratamento, que não é fácil. Para você foi assim, Silvia? Como que foi a recuperação da sua filha? Como que ela chama? Carla. Carla. Carla Como que Maria. foi a recuperação da Carla? Então, olha, Carla hoje está com 28 anos, né? É uma médica. Aliás, as 2 filhas são médicas, porque assim, foi uma aptidão que eu falo que nasceu dentro do hospital. Me lembro uma vez a Carla fazendo quimioterapia e ela falou para a irmã, o que você vai ser quando crescer? Ela, não sei. Ela falou, eu vou ser médica. E a irmã falou, você também, né, para salvar crianças. Isso ficou guardado no meu coração. As 2 cresceram e, né, louvado seja Deus, hoje são médicas, 2 pediatras, né? A Carla, durante um ano de tratamento, o tratamento dela foi 1 ano, ela não teve nenhuma gripe, porque uma criança normal, com resistência normal, ela tem no mínimo 2, 3 gripes ao ano, né? Então, assim, foi um tratamento que eu posso dizer, assim, que é abençoado, porque não só não teve intercorrência nenhuma, mas, assim, mexeu e mudou muito os nossos valores, como família, o valor de você enxergar a necessidade do outro, né? Que, enfim, virou essa instituição, assim, que eu tenho o maior orgulho. Eu chego na porta da PAC hoje, porque a história é concluída, eu me emociono muitíssimo, né? E a Carla, agora, esse ano, ela terminou pediatria e, para minha surpresa, escolheu fazer oncologia. Prestou na USP, ela passou no GRAAC, na USP, mas escolheu a USP e está fazendo oncologia. E ela é uma menina, assim, de coração muito aberto, muito solidária, muito ética, né? Uma mãe falar do filho, você já viu, né? Mas, assim, ela é muito especial mesmo, né? Então, eu fico, assim, hoje olhando a história concluída, essa casa, que foi muito além do que nós, assim, eu digo muito além do que nós sonhamos, né? Porque quando nós ganhamos o projeto, e era com janelas grandes, bem iluminadas, né? Mas aí a gente pensou, nós vamos colocar cimento colorido, né? Aquele cimentão queimado, que é fácil para limpar, que é fácil e vai ficar colorida, a casa vai ficar linda. E hoje, vocês estão vendo aí a nossa casa, ela tem piso portobello, ela tem louças e metais, box blindex, tudo de primeira linha, né? Então, para mim, assim, eu vejo que o sonho foi além do que a gente imaginava, né? A gente dava o passo, eu falo que Deus dava o chão. E foi também assim, devido a toda a credibilidade, né, da sociedade, dos empresários que conheciam o nosso trabalho aqui, que né, a equipe de pais, né? Não sou só eu, é uma associação de pais, né?
Então, é um orgulho muito grande hoje olhar para essa casa e ver assim como começou, né? Começamos numa casa emprestada, com 6 dormitórios, que era do Hospital Boldrini. A gente conseguia atender até 12 pessoas apenas. Hoje a gente tem 28 dormitórios, nós conseguimos atender até 56 crianças, 56 acompanhantes. Então, é um sonho, olha, é um sonho. Sensação dupla de missão cumprida, Silvia? Tanto pelas suas filhas, como pelo Instituto, pela casa? Sim, olhar hoje a história, eu vejo assim que fala, meu Deus, né? Sensação cumprida, de missão cumprida e os valores que agregaram a minha vida também, né? Muito, assim, o valor de amor ao próximo, né? De família, de unidade, muita missão cumprida. Obrigada, viu, Silvia, pela participação no programa Espaço Aberto. Imagina, eu que agradeço. A gente está no primeiro bloco do programa Espaço Aberto, que hoje veio até a Casa Ronald Campinas, Casa Ronald McDonald em Campinas, mas que antes surgiu aí como Associação de Pais e Amigos da Criança com Câncer e Hemopatias, a APAC. A gente conversou com a fundadora da APAC, que hoje se tornou a casa, que é a Silvia Zanqueta. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para o segundo bloco. Até já. Estamos de volta, esse é o segundo bloco do programa Espaço Aberto, hoje na sua edição de número 60 e na Casa Ronald McDonald Campinas. Eu converso nesse segundo momento aqui com o presidente da casa, que é o Fernando Figueiredo. Fernando, a gente está num espaço muito bonito, que foi inaugurado recentemente com o nome de Projeto Alinhavando. Por que se pensou em uma casa, um espaço tão bonito para acolher essas famílias? Qual que é a diferença desse espaço que a gente está para a casa onde as crianças passam os dias? O projeto Alinhavando, ele foi a construção desse espaço, que é agregado ao nosso espaço da hospedagem. Ele tem esse nome porque a intenção dele é integrar as famílias, principalmente as crianças com os pais que ficam hospedadas na casa durante o tratamento, quando eles recebem visita de parentes que estão distantes da cidade de origem deles e vêm visitar essas crianças. E por limitações clínicas, as crianças não podem sair, ir num shopping, frequentar um parque. Elas têm limitações médicas que, em alguns casos, proíbem esse contato. Então, nós criamos esse espaço com a intenção de integrar essas famílias, de acolher esses familiares e para que as crianças fiquem o mais tempo possível com eles, matando saudades, revendo, compartilhando os momentos, enfim, fazendo aquela integração. Além dessa integração dos parentes que vêm visitar, existe também uma ampliação da gama de opções que nós oferecemos normalmente para as mães, né, mas para os acompanhantes. Porque lá nós temos o artesanato, nós temos algumas atividades, para as mães nós temos um espaço de cabeleireiro, onde elas podem fazer um tratamento de cabelo, tem um espaço para podologia, enfim. E aí esse nosso novo espaço tem também no segundo andar um espaço para corte e costura, onde vai haver, além do trabalho, elas vão poder aprender esse ofício também se quiserem, não é obrigado. E nós vamos ter esse espaço com corte e costura, nós estamos recebendo doação de maquinários, de equipamentos, que também vai ampliar essa gama de opções das hóspedes que ficam aqui. E complementa com a necessidade que nós tínhamos de um espaço maior para o nosso bazar, tanto para o atendimento ao público, né, na área de venda mesmo do bazar, como também para estoque, área de recebimento, separação de todo o material que a gente recebe para o bazar. Então, também aqui nesse espaço, o bazar tem um espaço ampliado, tem uma área ampliada, com mais conforto, mais opções, tudo para o pessoal que frequenta a casa. Como a gente está falando de crianças e famílias que necessariamente não saem daqui, eu vi, acho que na fanpage de vocês, que vocês também trazem atividades para dentro da casa. Luau, sessão de cinema, várias atividades que essas crianças fariam fora da casa, mas vocês trazem para cá para criar uma sensação maior ainda de que a vida segue normal. A ideia é essa? Sim, a ideia é essa. A ideia é, como a gente costuma dizer, e que é um lar longe do lar, a gente tenta oferecer todas as opções que
a criança teria em condições normais na casa dela. E uma coisa legal é que nós temos muitos voluntários. E esses voluntários, eles acabam se dividindo em muitas atividades. Então, nós temos voluntários que fazem atividades, como você mencionou, um luau, que fazem atividades na brinquedoteca, que fazem atividades com as mães, no artesanato, no salão de cabeleireiro, enfim. Então, a gente tem várias opções de integração e a gente conta com muitos voluntários. Então, nós temos várias opções que a gente oferece para os hóspedes, tanto para as crianças como para os acompanhantes, sempre com o objetivo de tentar ampliar as possibilidades durante o tratamento, durante a estadia com a gente aqui. A gente conversou no primeiro bloco com a Silvia, mas para ficar mais claro, às vezes quando a gente fala de hóspede e a gente pensa na Casa Ronald, a gente tem a sensação de que a criança vem, passa um período de tempo aqui, recebe o tratamento, volta, se diverte, brinca e tal e vai embora. Mas não é. Ela dorme aqui, ela tem um quarto, ela tem uma cama, ela almoça, ela janta, ela toma café, toda uma rotina de lar. Uma rotina de lar. Ela tem a hospedagem, ela tem o acolhimento, nós não fazemos tratamento, nós somos uma casa de apoio ao tratamento. Então, nós recebemos as crianças, nós temos procedimentos específicos para receber essas crianças com os seus pais. Normalmente vem o pai e a mãe, mas podem vir mãe e tia, enfim. Nós temos todo um procedimento, nós acolhemos, nós integramos essa criança, esse hóspede, e é o acompanhante, e nós fornecemos toda a estrutura. 5 refeições por dia, todas essas opções que a gente está comentando. A gente fornece o transporte para o Boldrini, são 4 idas diárias para o Boldrini em horários, mas se houver necessidades de outros horários ou até de ir para outros locais, a gente conta com voluntários. Então, por exemplo, aos finais de semana é muito interessante porque a gente tem uma rede de plantonistas que são voluntários que se oferecem para levar as crianças e os seus acompanhantes numa necessidade, numa emergência, desde que seja possível, para o local necessário. Então, nós temos toda essa estrutura. A criança, ela tem a opção de ter tudo que ela teria na casa dela. E muitas vezes, infelizmente, ela acaba tendo mais opções aqui do que até o que ela teria na casa dela, porque se tratam de pessoas simples, que vêm de regiões, algumas vezes, com pouca infraestrutura, o que, infelizmente, acaba tendo mais opções aqui do que até na sua própria casa, né? A gente está falando de crianças com saúde delicada e que, às vezes, não podem nem sair da casa ou se locomover de um espaço para outro. Existe algum critério para esses voluntários atuarem junto às crianças por conta da saúde delas? Existe um procedimento. Nós temos procedimento para tudo. Nós somos bem regrados e bem organizados. Então, assim, nós temos uma situação que quando a pessoa se disponibiliza para se tornar voluntário, ele passa por um processo de seleção, depois ele passa por um treinamento, ele recebe um manual e existe uma lei no Brasil, que é a lei do voluntariado, que vai ser aplicada no caso. Nós precisamos de voluntários, nós precisamos contar com o voluntário, mas nós precisamos que ele também se comprometa, não só por uma questão legal, mas por uma questão efetiva, porque a partir do momento que eu tenho esse voluntário, que eu conto com esse voluntário, eu vou precisar da presença dele no que ele está se dispondo a ajudar. Então, é um processo muito bacana, até mesmo a gente não teve nenhuma invasão, os voluntários entendem, é necessário, não há... como não tem um contato clínico, nós não temos absolutamente nada, não existe restrições nesse sentido, porque as crianças que não puderem fazer as atividades, elas estão impedidas por uma questão médica, clínica, orientação médica. Nós seguimos as orientações que são passadas a nós. Então, as crianças que estão aptas para brincar, para participar, é porque elas estão liberadas para fazer essa atividade. Existe todo esse controle e essa preocupação. Mas também nós não exercemos nenhuma atividade e nem fazemos nada que esteja fora do tradicional e do possível para essas crianças. Fernando, hoje a casa comporta quantas famílias no total e quantas vivem hoje aqui? Nós temos 28 quartos, cada quarto comporta 4 pessoas, 2 crianças e 2 acompanhantes. Atualmente nós temos uma média de ocupação de 45 crianças. Por uma questão de humanização, está ficando uma criança com um acompanhante ou 2 acompanhantes por quarto. A convivência entre essas crianças acaba gerando um pouco mais de conforto, mas às vezes não, né? A ideia é dar um pouco de espaço e privacidade para essas famílias. Sim. Quando a gente fala disso. Sim, o critério de humanização aborda essa possibilidade
E é lógico, dentro da possibilidade de fazer isso é sempre melhor, porque o período é longo e a privacidade, enfim. Mas nós estamos conseguindo dar essa possibilidade para os hóspedes. E casos novos? Surgem casos novos mensalmente de procura pela casa? Os casos novos, eles têm caído, e uma média que nós temos tendo nos últimos meses é em torno de 6 casos novos. Por que eles têm caído, Fernando? Ele tem caído por vários fatores, né? A evolução médica, a evolução de equipamentos, a evolução de tratamentos, a evolução do atendimento do diagnóstico precoce, que é algo que o Instituto Ronald e nós pregamos e divulgamos com muita preocupação, porque ele é muito importante para a população. É uma campanha da casa que se a família... Contínua, e o diagnóstico precoce tem, sim, diminuído os casos. Para você ter uma ideia, na década de 80, o índice de cura era 35%, no geral da doença. Hoje nós estamos trabalhando em torno com 85%, o que nos leva a crer que o tratamento está mais eficiente, o diagnóstico está mais eficiente, então, consequentemente, os casos tendem a cair, né? Quando a gente fala de recursos, Fernando, hoje a gente abriu o programa falando, você conhece o Mac Dia Feliz? Sabe para onde vai o recurso do Mac Dia Feliz? Sabe a importância de você participar do Mac Dia Feliz? E a Silvia adiantou para a gente que a maior parte aí do recurso, 100% do recurso arrecadado, tanto que a casa vende, como o Boldrini, como as lojas McDonald's da cidade de Campinas, o recurso vem para cá. Mas ele não é 100% do recurso que sustenta a casa. Como que funciona? O Mac Dia ele é muito importante, porque ele é uma data festiva. E festiva por quê? Porque comemora essa junção de solidariedade, onde as pessoas podem doar e ainda adquirir um produto nesse dia especial. A representação dessa quantia, ela chega em torno de 50% do que nós precisamos para manter a casa. Ele é fundamental no sentido de que ele dá essa capacidade, essa condição financeira para nós exercermos o nosso trabalho, e os outros 50% são captados na sociedade. Agora, a data específica do Mac Dia, ela é muito interessante, porque ela envolve o engajamento de muitos voluntários, envolve o engajamento de muitos funcionários da rede que oferece essa oportunidade, envolve o engajamento das crianças. Então, é uma data, em termos de arrecadação, muito provavelmente uma das maiores do Brasil, né, porque ela é nacional. Então, assim, é muito importante para nós trabalhamos muito em cima do Mac Dia, nossos voluntários. Essa é uma época que nós saímos para vender os tickets, que podem ser vendidos até um dia antes. Você tem um ticket para a gente poder mostrar, Tenho aqui Fernando, um ticket aqui, esse é o ticket do Mac Dia desse ano. É possível adquirir o ticket previamente ou comprar o produto que é o Big Mac, né? Big Mac no dia 29. Esse ano vai ser no dia 29 de agosto, é num sábado. O ticket pode ser adquirido conosco aqui na nossa entidade, existem pontos de venda. E todas essas informações com relação ao ticket, a gente pede para as pessoas acessarem nosso site, as pessoas contatarem por meio do Facebook, do Instagram, outras mídias sociais, e obter o ticket que pode ser obtido previamente até o dia 28 de agosto. No dia 29, que é o dia do Mac Dia Feliz, as pessoas podem comprar o lanche diretamente no balcão das redes, das lojas. E o interessante frisar, que a gente tenta sempre esclarecer às pessoas, é que esse lanche ele tem uma oferta, né, que é um número. Se as pessoas optarem por adquirir a oferta, elas também vão estar ajudando. Não há necessidade de comprar só o lanche. Só o lanche separadamente. Que legal, não é a venda do lanche durante o dia 29. Quais são as outras fontes que a casa tem para levantar recursos aí para se manter? Nós contamos com o apoio da sociedade, né? Então nós temos o sócio contribuinte, o amigo contribuinte. Nós temos o aniversário solidário, o que vem também em consonância com esse espaço, onde a pessoa quiser comemorar, por exemplo, uma data festiva, um aniversário, uma reunião com amigos, ela pode utilizar o espaço e fazer sua doação. Nós temos um apoio muito bacana, que é fundamental, que é o cupom fiscal, quando lojas, restaurantes, enfim, o comércio em geral, ele nos autoriza a colocar caixinha para as pessoas que não colocarem o CPF na nota, depositar a nota fiscal da compra. Parece uma bobeira, mas rende? Rende bastante. Nós temos uma fonte muito segura
desse meio de arrecadação. E é uma das arrecadações, é uma das modalidades que nós temos que nós mais investimos e mais pedimos apoio. E as pessoas nem fazem ideia disso, né? Não fazem ideia, não fazem ideia. Por exemplo, a gente precisa de muito apoio de restaurantes. Quem tem um comércio e quiser colocar uma caixinha, pode procurar vocês, por exemplo. Pode procurar a gente, aí a gente leva a caixinha, a gente conta com voluntários que vão fazer o recolhimento dos tickets de tempos em tempos, tem que ser rápido, porque existe um prazo curto para você digitar. Registrar, né? E além disso, nós contamos, é uma cadeia de voluntariado muito interessante, porque nós contamos com a pessoa que leva a caixinha, com a pessoa que recolhe os cupons e com uma pessoa que digita as notas uma a uma no site do governo do estado. Então, é um trabalho que a gente já está falando de quase 3 pessoas, que nós temos essas pessoas. Nós só precisamos que o comércio nos procure e nós também procuramos. E vocês têm um auditório que vocês alugam também para eventos no espaço de vocês, Sim, né? Nós temos um auditório com todo o conforto, toda a estrutura necessária para ser utilizado como auditório, com capacidade de até 100 pessoas. E que nós cedemos esse auditório a empresas, pessoas físicas ou jurídicas podem se utilizar, escolas, enfim, profissionais liberais, eles utilizam e a gente recebe a doação, pode ser feita uma parceria nesse sentido. E esses produtos que estão aqui do nosso lado também fazem parte do levantamento de recursos? Esses produtos também fazem parte do levantamento de recursos e são produtos que a gente vende com muito carinho, né? Porque eles são feitos também por voluntários. Por exemplo, a arte dos nossos cadernos foram feitos por uma artista aqui da cidade, que também nós temos o balde de pipoca, temos o caderninho, e nos caderninhos nós temos o trabalho de outras voluntárias da casa, normalmente as mães aqui, que aprendem o ofício de artesanato, que fazem esse marcador também aqui na nossa estrutura. É uma via de mão dupla, você adquire um produto feito com carinho por uma mãe de uma criança que está hospedada e ajuda a casa. E ajuda a casa. Exatamente. Recurso público, Fernando, vocês contam com algum apoio do poder público para o funcionamento da casa ou não? Existe. O poder público, como na assistência social, o serviço social, ele oferece sim para as entidades do terceiro setor opções de recursos. Atualmente, nós não recebemos, nós não estamos enquadrados em nenhum plano de recursos. Nós recebemos do imposto de renda, que houve uma alteração agora na legislação. Então, durante esse ano, nós estamos vendo como vai ser no próximo ano fiscal. Mas nós temos, além do imposto de renda, existem outras modalidades que o poder público nos oferece, nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Nós, como APAC, não estamos participando de nada, mas existem opções. Agora, a gente está aqui nessa casa para poder finalizar esse segundo bloco de conversa, que foi inaugurado no dia 11 de junho. Projeto recente, né, que ainda está sendo inaugurado aos poucos pelas famílias. O que mais existe de planejamento a curto, médio e longo prazo, Fernando? O que ainda é sonho da Casa Ronald? O que vocês ainda planejam fazer? O planejamento atual é levantar o uso desse novo espaço, dinamizar ele, dinamizar o uso do auditório, captar recursos, ampliar a fonte de receita de recursos, porque nós estamos em paralelo com a condição do Brasil, né? Então, quando o país está bem, é mais fácil a captação. Quando o país passa por uma situação mais difícil, economicamente falando, é mais difícil você arrecadar. Então, nós temos que ter um planejamento de arrecadação, de manter ou ampliar essa arrecadação. Além disso, como entidade, nós estamos passando uma fase muito interessante, que é de planejamento sucessório, onde eu assumi essa gestão agora, eu era vice-presidente, assumi agora como presidente, nós estamos preparando novas pessoas para assumir a administração, a gente quer ampliar a participação da sociedade, a gente precisa desse apoio, do conhecimento das pessoas, então a gente está passando por esse momento muito bacana de estruturação, de ampliação de pessoas e cargos. Quais são os contatos e meios que quem está assistindo a gente pode acessar para conhecer detalhes da casa, ver as fontes, participar, comprar ticket de Mac Dia Feliz, Facebook, telefone? O que vocês têm de contatos aí para deixar disponível? Nós temos um e-mail da Helena, que cuida da comunicação da casa, que é o comunica@casaronaldcampinas.org.br. Nós temos no Facebook a nossa página para o pessoal curtir. Eu falo bastante dessa página, porque a gente está recebendo cada vez mais um número grande de curtidas e de participação. E ali também é possível acompanhar todas as atividades, projetos da casa. Nós temos o Instagram, né, que é @Casa Ronald Campinas
nas mídias sociais. Nós temos o nosso site, que é a maior fonte de informações da casa. Lá existem todas as informações com relação às pessoas que participam, como ser voluntário, fotos, notícias, enfim, todas as informações estão compiladas no site. E temos o telefone, que é o 19-3257-2082. Mais uma vez lembrando, 29 de agosto, como é que dia feliz? 29 de agosto. O que fica, Fernando, para quem está assistindo a gente? Participe, compre. Fica Se possível, compre antecipadamente. Fica o pedido de participação. Fica o pedido de participação, as empresas que puderem colaborar. Nós temos empresas que compram 300, 400, 500 tickets e dão para os seus funcionários e parentes. É um trabalho muito legal. Participação ela pode ser desde a compra antecipada, que a gente prefere, porque é uma forma direta do dinheiro vir para a entidade. É um recurso garantido também, É um recurso garantido. Além também da compra no dia e frequentar a loja no dia, participar, todas as lojas ficam em festa, os voluntários também participam. E uma coisa muito interessante, os funcionários da rede também participam com muito amor. Isso é muito legal, esse envolvimento fechado de todo mundo que está envolvido no processo. Esse é o programa Espaço Aberto. A gente encerra aqui esse segundo bloco conversando com o Fernando Figueiredo, que é o presidente da Casa Ronald Campinas. Fernando, obrigada. Obrigado por vocês. Receber a gente. Obrigado e estamos à disposição com as portas abertas. A gente parte agora para o último bloco. A gente vai conversar com uma família que está hospedada aqui na casa. Continue com a gente para você poder ouvir mais essa história. E não esqueça, dia 29 de agosto, Mac Dia Feliz, participe e ajude a Casa Ronald Campinas. Até já. Estamos de volta para o último bloco do programa Espaço Aberto, na nossa edição de número 60, e hoje especialmente na Casa Ronald Campinas. E a gente não podia deixar de ouvir aí, nesse último bloco, uma família, que é o principal alvo de acolhimento da casa, e para isso eu converso com a Silvana Maria da Silva Vasconcelos, ela que é a mãe do Pedro Lucas, de 4 anos. Silvana, conta pra gente, em que momento você teve contato com a Casa Ronald, ou antes disso, em que momento o Pedro foi diagnosticado? Ele tem uma hemopatia, né? Não é um câncer, mas em que circunstância? É isso, né? Isso. Em que momento isso surgiu na vida de vocês? Foi logo no início, né, da vida dele, com 5 meses. Ele começou a ter manchas roxas pelo bracinho, pelas pernas e na coluna. E assim a gente procurou um médico, já falaram que diagnosticaram púrpura e tratamos assim 2 anos e meio no Boldrini. Só que não havia nenhuma melhora, nenhuma expectativa de parar sangramentos que estavam continuando, estava vindo mais forte. Aí nós resolvemos entrar em pesquisa para ver o que estava acontecendo. Aí foi diagnosticada a síndrome de Wiskott-Aldrich, que é rara, é uma falta de proteína de Waspid, que causa sangramentos, dificulta a coagulação do sangue e não pode bater, não pode ficar muito nervoso, correr muito, que as fraquetas dele muito baixinha, ele tem leucopenia, ele tem neutropenia, e sempre oscilando. Então a gente não tem condições de voltar para casa, não tem condições de estar viajando para lugares longe, então a gente teve que optar para vir para Campinas e ficar. Aí como a Casa Ronald sempre nos acolheu em consultas, em exames, aí a gente veio ficar aqui para poder continuar o tratamento dele com mais tranquilidade. E já está fazendo agora 1 ano e 3 meses que a gente está aqui junto com eles, sendo muito bem acolhidos. E transformamos aqui a nossa segunda casa. Vocês vêm da onde, Silvana? Muzambique, Minas Gerais. Você deixou quem lá? Quem Meu ficou marido. pra trás? Você tem mais filhos? Não tenho filhos. O Pedro é um resultado de um longo tratamento. Foi uma tentativa para engravidar. Isso. Então a gente só tem ele. Eu já tive ele já com uma idade mais avançada e logo a seguida ele já ficou doente, então a gente não teve outra tentativa. Mas eu deixei pai, mãe, toda a familiar está lá, sogra, cunhada. Hoje meu pai também está debilitado com tratamento de câncer também. A gente está fora de casa, longe de toda essa situação, mas estamos aqui. O problema do Pedro é genético, Silvana? É genético.
O que você sentiu quando, com um bebê de 5 meses no colo, descobriu esse diagnóstico? Qual foi a sensação que você teve de desespero? Você perdeu o chão? Como que foi aquele momento para você, ainda mais com o Pedro tão esperado do jeito que foi? No momento a gente perde o chão, mas depois a gente ganha força. Força para lutar, para saber que cada dia mais que da vida da gente, a gente tem um motivo especial para lutar, para viver, para sermos melhor. Então, meu filho é minha luta, minha vida, meu amor, minha razão. Então, eu deposito assim, a continuidade de um dia após o outro, sempre do lado dele. O que te motiva, Silvana, a abrir mão de uma vida? Porque você abriu mão da sua vida, abriu mão de conviver com seu marido para poder buscar a melhor opção de tratamento, né? Buscar uma solução para o problema de saúde do Pedro. O que te motiva a cada dia a persistir nisso? É a esperança da cura, a esperança dele se recuperar? Da onde você tira força para enfrentar essa situação diariamente? Do olhar daquela criança linda, doce, às vezes agitada, mas assim, cada olhar é uma força a mais para lutar, para saber que Deus na minha vida é tudo, então a esperança, a busca é Deus que me dá força para lutar, para ter esse resultado, essa vitória que só Ele pode me dar, que hoje é na mão dele que meu filho está, eu já entreguei, já dedico toda a minha vida para o meu filho e para Deus. Hoje a minha vida é essa. Amanhã a gente continua. O dia de amanhã a Deus pertence, né? Em que circunstância você conheceu? Foi dentro do Boldrini que você teve a oportunidade de saber da existência da Casa Ronald, que existia um lugar que você podia ficar com o Pedro? Isso, dentro do Boldrini. Eu conheci uma moça que ficava aqui, a Suelice aqui, e ela falou para mim da casa, do jeito que era. No momento eu fiquei assustada, porque a gente nunca acredita que no espaço, né? O espaço não é uma coisa que a gente se vê, né? As mães olham os filhos pra gente fazer uma coisa ou outra, mas que casa é essa, né? Aí cheguei aqui e vi que não é uma casa que aparenta pessoas doentes, é uma casa que acolhe de verdade, uma casa bonita, com espaço, tanto pra gente poder tratar do filho, como também pra gente viver livre no dia a dia, né? Sentir mais em casa. Não é uma coisa que você sente presa, você tá aqui, você tá sentindo... Você tem tudo, o apoio e a liberdade de sentir que você tá bem, não tá tão longe de carinhos, de atenção, porque aqui você tem tudo. Então, o acolhimento deles é maravilhoso, não tem como você falar que é uma parte ou outra, são todos muito legais, então você sente, eu sinto em casa. Depois de mais de um ano aqui, você pode chamar a Casa Ronald de casa, de sua casa, de seu lar? É minha segunda casa. Você chegou a encontrar sua família nesse meio tempo, desde que você veio para Campinas? Eu fui, no Dia das Mães eu passei em casa, foi 5 dias em casa. Você deixou o Pedro aqui e foi? Não. Ou ele foi com você? Levei, não deixa ele em momento nenhum. Ele pode, mesmo com a saúde debilitada, ele pôde fazer a viagem? Não podia, mas como meu pai, como eu citei você, ele não estava bem, eu fui vê-lo. E com autorização da médica, mas correu tudo bem. E como que foi o reencontro com a família? Foi muito bom, foi muito rápido, mas foi bom, foi assim, no mesmo momento que você sente aquela euforia de estar em casa, você sente a distância da possibilidade de você estar perto do hospital, você fica meio amedrontada de estar longe, porque a gente não tem muito recurso por lá, então você fica meio assustada, então você não fica muito centralizada naquilo, não se entrega, mas estava muito bom, muito gostoso. Tá lá. Como que a sua família reage ao fato de ficar longe de você, principalmente seu marido? Todos eles sofrem muito. Meu marido está até com depressão, mas ele reage bem, assim, a gente se fala 2, 3, 4 vezes no dia. Ele fala muito com o Pedro, ele vem todo mês, ele vem ver a gente. Ele vem todo mês, que legal. Todo mês ele vem, fica um final de semana, depois passa um mês fechado, a gente vai ficando sentindo falta, tudo, mas a gente vai adaptando para bem melhoria do Pedro, né?
Agora, no meio de tanta luta, Silvana, vocês receberam uma possibilidade aí de fazer um transplante. Existe já um agendamento para o Pedro poder sair dessa situação. Como que tá? Como que foi essa novidade? Como que foi receber essa possibilidade para você? Olha, no momento que a gente recebe, a gente se sente preparada para tudo. Foi o Boldrini que te ligou com a notícia de que você... Como que foi a notícia? Eu fui a uma consulta, né, de rotina, né, para transplante em Curitiba já, que eu já estou indo a... O transplante vai ser lá? Há um ano já. Vai ser em Curitiba. Aí já havia o doador, mas não tinha data, que a gente tinha recebido a notícia do doador, mas faltava um resultado do exame para a gente confirmar. Se era compatível. Isso. Aí a gente recebeu a notícia, estava sozinha, recebi a notícia, me sentia toda preparada. A hora que ela me deu a notícia, eu vi que eu não estava preparada a coisa nenhuma, mas depois do susto a gente começa a colocar o pé no chão e tô tranquila agora. A gente está chegando na etapa final, fica meio ansiosa até chegar lá, mas... O que esse transplante significa na prática, Silvana? A maior chance de cura que o Pedro pode visualizar? Total. Cura total. Total. Ele não vai ter possibilidade de volta, porque é uma síndrome e ela não fez o transplante e sarou, curou totalmente. Vai ser um transplante de quê? Medula óssea. De medula óssea. Isso. E aí, com esse transplante, essas plaquetas que ele tem vão se recuperar, é isso? Vão. Todas as células da medula, tudo vai correr bem, vai ficar tudo tranquilo. Existe uma expectativa de tempo para que isso aconteça? Como que vai ser essa adaptação? 10 dias de quimioterapia, ele interna, coloca o catéter, toma 10 dias de quimioterapia para poder limpar a medula e logo após ele vai ter a aplicação, o transplante, né, que não é uma cirurgia, é uma transfusão e depois ele vai recuperando até 21, 25 a 30 dias, ele tem a pega da medula, aí a gente tem alta. Vai para casa, é uma casa que a gente alugou, uma kitnet, perto do hospital mesmo. Aí a gente volta todos os dias para o hospital. Para fazer um acompanhamento. Isso, 7 horas da manhã a gente interna e sai 6 horas. Fica uma internação, né? Mas volta à noite para casa. Você está preparada, Silvana, ou a gente nunca está preparado para Preparada. desafios novos numa situação como o Pedro está? Pronta, eu estou. Preparada, acho que a gente nunca está, total, né? Mas eu estou pronta, estou com muita fé, muita esperança e vamos à luta, né? Lá não tem uma casa como tem aqui em Campinas para acolhimento, aí você teve que alugar uma kitnet. Tem uma casa, só que essa casa ela já me acolheu todas as vezes que eu fui. Só que dessa vez ela está em reforma, ela tem 2 TMO só. E é a única casa de apoio que tem TMO lá, que para hematologia e oncologia. E ela está em reforma, não vai poder nos acolher. Aí a gente já teve, dessa última viagem, a gente já teve que optar por uma pensão e agora a gente teve que alugar uma kitnet para estar ficando com ele lá o tempo necessário. E recurso para isso tudo, Silvana? Nenhum. Estou recebendo ajuda dos amigos. Meu marido ganha pouco, eu tive que parar de trabalhar. O que você fazia antes do diagnóstico? Eu era vendedora antes, eu saí mesmo na gestação. Aí depois ele ficou doentinho e não teve como eu voltar. Porque eu fiquei de repouso, né? Então não teve como eu voltar mesmo. Aí fiquei por conta dele. Curto ele o máximo possível. E aqui na casa, como que é a sua rotina? Vocês acordam, dormem no mesmo quarto? No mesmo quarto. E aí depois vocês vão para o café da manhã e começam a usar os espaços sociais que a casa oferece. Sala de TV, sala de estar, biblioteca. É um dia assim, tranquilo, com tanta opções na casa, né? A gente fica tranquilo. Vai, faz as coisinhas da gente, faz as nossas tarefas diárias, para se não sentir tão, né, sozinha, sem lugar, né? E vamos fazer, ele vem para a sala todos os dias. A paixão dele é a internet. Então, fica no iPad o tempo todo? No tablet, o dia inteiro. O dia inteiro. Pelo menos tem uma diversão, né? Tem, ele gosta muito. Como que ele reagiu quando você contou para ele que existiria a possibilidade do transplante e que agora existe uma chance dele sarar? Apesar dele ter 4 anos, como que ele reagiu? Ele sabe de tudo.
Ele sabe, eu nunca escondi nada. Ele sabe que ele vai colocar o catéter, ele sabe que ele vai tomar um remedinho e ele sabe que ele vai voltar para casa curado. E ele fala que o Papai do Céu vai curar ele e que ele vai morar com o papai dele lá em Mozambique. É a primeira vez que o seu coração enche de esperança, Silvana, ou você teve vários picos de momentos de pensar, agora vai, agora... Ou esse foi o momento mais surpreendente de todos esses anos, desde que o Pedro foi diagnosticado? Assim, é um momento mais surpreendente porque é a etapa final. Você sabe que ali agora eu estou chegando no final, tem a cura, né? Você está ali, que tanta gente espera e não consegue. Mas, assim, eu já tive outras expectativas, que ia dar tudo certo, outra hora que os exames ia dar tudo certo, mas não acabava sendo os mesmos resultados. Mas é a hora mais forte, a que marca mais, a que assusta mais, a que dá mais prazer, esperança. É uma mistura de sentimento, né? Uma mistura de sentimento que não dá para explicar. É um sentimento que mexe com tudo, com o organismo todo. Mas é muito bom. Para a gente poder fechar nosso bate-papo, Silvana, o que significa a Casa Ronald para você? Ela foi uma ponte de esperança? O que ela significa para vocês, para você e para o Pedro? E a Casa Ronald para mim significa meu cantinho especial, sabe? Por mais que a gente veio passar por uma dificuldade, ela é especial para mim. Porque é aqui que eu encontrei tudo. E acho que outro lugar não seria assim, tão gostoso, para me sentir melhor, sentir mais leve, mais tranquila. A Casa Ronald para mim é como eu disse para você, minha segunda casa. Vai ser sempre no meu coração vai ser sempre uma segunda casa. Quero voltar, visitar e ver as pessoas que também faz parte dela, o grupo, a equipe que todo trabalha aí, que todo me trata muito bem e que eu gosto, onde encontrei amigos, entendeu? Eu fiz muitas amizades, pessoas que vão ficar comigo sempre. Então, a Casa Ronald é realmente minha segundo lugar da vida da gente. Há poucos dias de uma cirurgia de transplante de medula óssea e da possibilidade, finalmente, de cura do Pedro. Você pode resumir o que você está sentindo e o que passa pela sua cabeça em uma palavra hoje? Amor, Deus, esperança e fé. É só com amor possível passar por isso tudo? Só. Com amor de mãe? Com certeza. Obrigada, viu, Silvana? Boa sorte para vocês na cirurgia. Obrigada. E espero que a gente possa se reencontrar para vocês contarem para a gente como foi esse processo todo. Deus quiser. Esse foi o programa Espaço Aberto. A gente conversou nesse último bloco com a Silvana Maria da Silva Vasconcelos, ela que é mãe do Pedro Lucas, de 4 anos, ele que já está com a cirurgia de transplante de medula óssea marcada para a próxima semana. Mãe com coração cheio de esperança e gratidão por ter sido acolhida pela Casa Ronald, que você conheceu no programa de hoje. Continue com a nossa programação. Obrigado pela sua audiência e não deixe de visitar aí as redes sociais e contatos da Casa Ronald para você conhecer um pouco mais desse trabalho. Até mais!